Boa noite, meus irmãos. Que bom estar com vocês. Este último culto do ano, encerrando mais um ano. Que alegria, que alegria. E falando de final de ano, a gente está mais uma vez diante daquele momento do ano que nossa cultura nos convida a uma reflexão um pouco mais profunda sobre a vida. É comum, todo mundo neste momento é comum fazer isso, refletir sobre como foi a vida, sobre nossas prioridades e nós, acima de tudo, como foi a nossa caminhada com Deus. E aí, como foi esse ano? E parece inevitável falar, para mim, falando no final do ano, é inevitável para mim falar sobre resoluções. Resoluções de ano novo. Resoluções de ano novo. Alguns já passaram por muitos finais de ano. Muitos finais de anos. Esse final de ano é o meu 31º final de ano. Uns poucos a mais, né? Outros vão mais longe. Mas faz parte, todo mundo chega lá, geralmente o pessoal chega lá. E o final de ano e o início de outro ano funciona quase como um marco providencial de Deus, em que esse tempo nos exorta, de certa forma, a avaliar onde a gente está, para onde que a gente vai, onde a gente está e para onde é que a gente vai, para onde que a gente está indo. E só eu esqueci de algo aqui, vou deixar aqui no púlpito, não sei se vocês sabem o que é isso, alguns mais novos não sabem o que é isso, é uma ampulheta, é assim que chama em português, ampulheta. Isso, ó, vou virar para o lado, não é para contar quanto tempo eu vou pregar, tá? Mas... depois eu explicarei, mas é só para vocês colocar uma pulguinha aí sobre por que está aqui essa ampulheta, né? Chegará a razão de por que eu vou explicar. Mas quando a gente fala de resoluções de ano novo, algumas perguntas surgem. É algo bom? É bom fazermos resoluções de ano novo? Alguns costumam fazer anualmente e outros, com certo ceticismo, preferem nem fazer. Não vou fazer porque o fracasso do ano passado faz com que já tenha menos esperança, né? Então não é legal começar o ano com um senso de, nossa, novamente vou fracassar. Um pouco pessimista, né? Mas alguns nem começam a resolução porque falam, não vou começar, vou parar no meio, nem vou fazer, para que eu vou fazer? E quais são os seus desejos para esse ano, para esse novo ano? Um novo carro? Talvez, um emprego melhor, ter mais paz, acho que são coisas justas, né, a se desejar. Perder peso, alguns aqui têm esse desejo, né, esse novo ano, eu incluído, eu perderei. Você já fez alguma lista? Já fez, já está chegando os últimos dias do ano, estamos 29, falta pouco. Você já fez a sua lista? Ou vai deixar para o último dia, talvez? E eu queria talvez fazer uma pergunta agora. Qual o número dessa lista, se você já fez, ou se você pensa fazer, você colocou viver para a glória de Deus de forma um pouco mais prática nesse ano, nesse novo ano? Isso existe na sua lista, por acaso? Ou isso ocupa algum tipo de espaço na sua mente? Ou foi algo que eu acabei de te lembrar? Te pegou de surpresa agora. Falou, nossa, pastor, não tinha pensado nisso. E esse tempo do ano nos lembra que o tempo passa. 2024 passou muito rápido. De repente, passou. Já estamos em 2025 quase. E também a gente é lembrado que Deus nos deu tempo. E que por mais esforço que a gente faça para conter Ele, não conseguimos. Ele se esvai pelos nossos dedos. Os que têm filhos aqui, com certeza no início do ano, algum filho não sabia caminhar e agora no final do ano está quase subindo pela parede, né? Alguns é assim, é rápido, você nem percebe. Bom, acima de tudo, é essencial quando a gente está falando desse tema, perceber certas coisas, e algo é principal para colocar na mente, é que nós somos mordomos do tempo que Deus nos dá.
nós somos mordomos do tempo que Deus nos dá. Somos. Queira você ou não queira você, você é responsável pelo tempo que Deus te dá. E como mordomos, a gente não pode permitir uma transição rotineira, uma transição como se nada. Não, temos que aproveitar as oportunidades. Por isso, a gente é chamado a renovar a nossa disposição de viver para a glória de Deus. Sempre que a gente encontra uma oportunidade de renovar esse desejo, de pensar mais a fundo sobre isso, a gente precisa captar essa oportunidade. Conforme o grande chamado do Shema, que a gente vai estudar hoje, o Shema em Deuteronômio 6, quando Deus fala, ouve, ó Israel, chegará, daqui a pouco eu vou colocar o texto, ainda não coloque. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não precisa colocar ainda? Pode voltar para trás. Volta. Estou vendo do... Acho que eles estão me ouvindo. Não está me ouvindo? Ah, tá. Me ajuda aí, rapaz. Boa. Por isso, só que na verdade, se a gente for honesto com quando a gente lê o Shema, o início do Shema, disso que Deus fala para o seu povo, amarás acima de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, a gente reconhece que muitas vezes, frequentemente, a gente vive de forma alheia a essa vocação, a esse chamado de Deus. Geralmente a gente vive no modo do piloto automático, preso na correria da vida. Eu acho que é fácil perceber agora, no final do ano, como é corrido, de repente tenta marcar algumas coisas e todo mundo compreende a sua desculpa. É só você falar, tá, final do ano está corrido, é verdade. Todo mundo entende. Então, se você quer escapar de qualquer compromisso, coloque essa desculpa. Não use de mentira, mas é corrido o final do ano. E em vez de amarmos a Deus com todo o nosso ser, com tudo que nós temos, com tudo que somos, nós geralmente durante o ano a gente vive em prol dos nossos próprios interesses. E isso é comum, em prol dos nossos desejos. E essa condição revela algo profundamente enraizado na natureza humana. É a nossa tendência de esquecimento da palavra de Deus. Nossa tendência de esquecer. Como pecadores que somos, nós facilmente nos desviamos de Deus, relegando a sua palavra a algo distante. A gente de repente fala, nossa, lembrei, Deus existe. E eu percebo que esses momentos no final do ano são uma boa oportunidade para a gente avaliar como vai o nosso coração, em que direção está indo. Ao mesmo tempo, eu penso que, biblicamente, a gente entende que isso deve ser uma prática diária. Nossa, isso deve ser uma prática diária. Só que, às vezes, a gente deixa passar mais tempo do que um dia. Às vezes, a gente passa semanas sem meditar nisso, sem perceber. Às vezes, a gente passa meses sem perceber como está o nosso coração. Às vezes, anos. Como está o nosso coração? Em que estado ele está? E nesse contexto, junto com o texto que a gente vai ler logo de Deuteronômio 6, eu quero focar em certos aspectos da vida e os escritos de Jonathan Edwards. Ele foi um dos maiores teólogos, se não o maior, dentro da tradição reformada, catalisador do primeiro grande avivamento dos Estados Unidos. E esses textos, essas ideias que ele vai transmitindo no processo do seu ministério, oferecem uma reflexão muito relevante a esse processo de resoluções, de vida com Deus. A gente vê que aos 19 anos, Edwards, ele inicia a escrever resoluções, certas resoluções, compromissos pessoais diante de Deus, com o objetivo de disciplinar a sua vida para viver inteiramente para a glória de Deus. Aos 19 anos, no período de um ano aproximadamente,
de 1722 a 723, ele escreve 70 resoluções. 70 resoluções, que ele leria semanalmente. Entre suas resoluções, a gente encontra declarações como a primeira resolução. Ele fala: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora, ou pela eternidade afora. Isso aos 19 anos, com um desejo intenso de viver para a glória de Deus. Por isso, em primeiro lugar, quando a gente vai se debruçar sobre Deuteronômio 6, de 4 a 9, a gente vai ser logo confrontado com um chamado de Deus, com esse chamado de amá-lo com todo o nosso ser. E o texto vai nos desafiar não apenas a lembrar da palavra de Deus, mas também a viver essa palavra de forma integral. E por outro lado, inspirado pelas resoluções de Jonathan Edwards, a gente vai aprender que também a como cultivar um amor resoluto por Deus. Como cultivar esse amor por Deus. E a gente, nesse processo, também entendendo que a gente precisa evitar o esquecimento e evitar o legalismo nesse processo. A gente vai aprofundar um pouco mais nessa ideia. Mas nesse processo a gente vai aprender a como viver na dependência constante da graça de Deus. Porque, afinal, a verdadeira obediência e amor não brotam da nossa força. A verdadeira obediência e amor não vão brotar da nossa força de vontade, mas da obra transformadora de Cristo na nossa vida. Isso precisa ficar claro. Mas, antes de tudo, eu gostaria de convidá-los a uma oração. Uma oração onde a gente vai pedir a Deus que nos auxilie na exposição, na compreensão de sua palavra. Vamos orar. Grandioso Deus, como é bom estarmos aqui nessa noite e estamos desejosos, Pai, para entender mais sobre o que o Senhor nos fala, entender como podemos aplicar as verdades da Tua Palavra nas nossas vidas, Pai. Agora leremos a Tua Palavra e pedimos, Pai, para que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, nos molde, Pai. Trabalhe em nós, para que a Tua Palavra crie profundas raízes em nós, Pai. Oro neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto bíblico de Deuteronômio 6, 4 a 9, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Como é precioso esse trecho bíblico. E é essencial entender, primeiro, que Deus nos chama em primeiro lugar a amá-lo exclusivamente e lembrar de sua palavra, conforme está no primeiro ponto. Amá-lo exclusivamente e lembrar de sua palavra. Deus nos chama a isso. E esse texto, comumente chamado de Shema, devido à palavra hebraica no início, começa com Shema, que significa ouça, que abre essa passagem. E essa passagem, ela é central na teologia bíblica. Ela é central na vida do povo de Deus. Porque aqui a gente encontra o chamado mais sublime, o chamado mais absoluto que um ser humano pode receber. Amar a Deus com todo o coração. Amar a Deus com toda a alma e com toda a força. E esse chamado não é apenas um convite. Não é um convite somente, mas um mandamento de total lealdade a Deus. Total lealdade a Deus. E
esse trecho também nos confronta com esse caráter exclusivo e total do relacionamento que Deus exige do seu povo. Deus exige algo exclusivo, em contraste com a vida fragmentada que muitas vezes caracteriza a nossa vida, o nosso dia a dia. Nossa vida fragmentada, nossa vida corrida. Deus exige algo único. Deus exige algo pessoal. O Shema começa com uma convocação à escuta. Se puder voltar aos versículos, por gentileza. Como a gente vê no versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este imperativo inicial vai revelar a natureza fundamental do relacionamento entre Deus e o seu povo. O verbo ouvir no hebraico implica mais do que uma audição passiva. Muito mais do que uma audição passiva. Não é fingir ouvir, não é ouvir, tá bom. Mas é uma escuta obediente. É alguém que está disposto a ouvir, a obedecer, a fazer o que está ouvindo. É uma escuta obediente, uma escuta transformadora. Deus não quer apenas que ouçamos a sua palavra. Deus não quer apenas que ouçamos, mas Ele quer que sejamos moldados pela sua palavra. Moldados pela sua palavra. E isso muda muita coisa na nossa forma como... A nossa disposição enquanto a gente ouve a palavra de Deus. A nossa disposição enquanto ouvimos cânticos, a nossa disposição enquanto ouvimos trechos bíblicos, a disposição do nosso coração enquanto ouvimos a palavra, não é algo para ser simplesmente ouvido e falado, nossa, que bonito, que legal, mas é algo que o nosso coração deve ansiar, falar, Deus, isso que estou ouvindo, por favor, transforme o meu coração através disso. E a declaração subsequente depois desse início, quando fala o Senhor é o único Senhor, afirma a exclusividade e a unicidade de Deus. Como Deus é único, como Deus é uno. E a gente vê isso, claro, em contraste daquele momento histórico onde vários povos rodeavam Israel, com vários deuses, vários ídolos. E Deus é muito claro, Deus me adorará somente a mim, somente a mim. E isso implica nenhuma outra devoção, nenhum outro amor. Nenhum outro amor pode competir com o amor que devemos ao Senhor. Nenhum outro amor. O chamado amor exclusivo é um chamado à adoração pura, uma adoração pura, uma adoração centrada somente em Deus, somente em Deus. Então, esse amor, que depois é descrito nos termos de você me amará de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, é uma entrega total, é o que o texto está trabalhando, você se entregará totalmente ao Senhor. Não é suficiente amar a Deus de forma parcial, de forma condicional, dependendo do que acontecer, vamos lá. Ele requer nosso ser inteiro. E a sua exigência não é grande demais. Ele exige tudo. E ao mesmo tempo não dá para falar que é grande demais. Porque Ele é o Deus que resgatou, naquele momento é o Deus que havia resgatado o povo da escravidão, que tinha elegido Abraão, é o Deus que nos resgatou. Então Ele requer uma obediência e entrega alegre, plena do seu povo, uma disposição de coração plena. É isso que Ele pede. E aí, depois desse chamado ao amor exclusivo, o texto vai enfatizar a necessidade de que a palavra de Deus esteja profundamente enraizada no coração do povo. Okay? Então ele fala, me amarás acima de tudo, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E agora ele vai falar como a palavra precisa estar enraizada no coração do povo. Quando fala essas palavras, no versículo 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E aqui, Deus não somente exige obediência externa, de novo.
ele exige uma obediência interna. Ele exige uma obediência interna do coração. E várias perguntas podem surgir nesse processo. E entre elas, tem uma que é justo perguntar, e é: posso por acaso mudar o afeto do meu coração? Posso mudar o afeto do meu coração? E claro, a resposta curta seria um não. Cada um sabe do que ama, do que não consegue, você não consegue mudar aquilo. Mas na realidade desse texto, a gente vai aprender que quando a nossa vida é encharcada da palavra de Deus e aguardamos em dependência, Ele é quem molda o afeto do nosso coração. É Ele que molda o afeto do nosso coração. Amar a Deus de todo o coração só é possível quando a sua palavra é gravada no nosso interior. É só possível assim. O Jonathan Edwards compreendia profundamente essa verdade. Ele via suas resoluções como ferramentas para manter a sua mente e o seu coração fixos na palavra de Deus. Contudo, ele também sabia que somente fazer resoluções não seria suficiente se a palavra de Deus não habitasse ricamente nele, se não habitasse ricamente na sua alma. E nesse processo a gente entende que o amor exclusivo de Deus, o amor exclusivo a Deus e a palavra gravada no coração devem se traduzir em ações práticas. Se traduzem em ações práticas. No versículo 7 e 9, Deus instrui o povo a ensinar diligentemente sua palavra aos filhos, a falar dela em todas as circunstâncias da vida, a torná-la visível em seu cotidiano. Como está no versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E a gente vê essa repetição intencional da palavra de Deus no cotidiano. E como talvez de primeiro relance pode servir a dois principais propósitos. Primeiro, essa repetição intencional nos protege contra o esquecimento. Nos protege contra o esquecimento. A natureza humana é inclinada ao descuido, à distração, ao esquecimento. Especialmente no mundo que a gente vive. No momento histórico que a gente vive. Onde tudo, absolutamente tudo, luta pela nossa atenção. Tudo luta pela nossa atenção. Segundo, essa repetição intencional, e é algo que talvez pode passar despercebido do texto, mas eu vejo que é central para tudo isso é que uma vida para Deus é vivida no ordinário do tudo, nesse processo ordinário do dia a dia. Muitas vezes, principalmente quando a gente pensa em resoluções espirituais, a gente pensa em coisas grandes. Você vai colocar uma lista de coisas que você vai fazer, coisas que você vai ler. Eu vou ler a Bíblia 2 vezes nesse ano. Mas raramente eu vi alguém fazer uma resolução que dizia: todas as vezes nesse ano que eu escovar os dentes, eu agradecerei a Deus pelos meus dentes e cuidarei deles para a sua glória. Você já viu alguém fazendo essa resolução? Acho que é uma pessoa bem estranha, né? Mas é algo que a gente entende que é o dia a dia diante de Deus. Ou você já viu alguém falar: nesse ano, todas as vezes que eu acordar, quando eu fizer a minha primeira refeição, eu vou comer para a sua glória e vou agradecer profundamente em cada primeira refeição. E a gente vê que a mensagem de Deuteronômio 6, de 4 a 9, é um chamado ao amor exclusivo e à memória constante da palavra de Deus. E esse é o propósito. Esse chamado vai nos desafiar a sair do piloto automático. Sair do piloto automático. A viver de forma mais resoluta para Deus. E porque Ele nos ensina que amar a Deus com todo o coração, a alma, força, exige intencionalidade, exige disciplina. Mas também, ao mesmo tempo que exige intencionalidade e disciplina,
depende totalmente da graça de Deus. Depende totalmente da graça de Deus. Por isso, intencionalidade e dependência andam de mãos dadas nessa jornada. Deuteronômio 6, que nos convoca a amar a Deus com todo o coração e gravar a sua palavra no nosso coração, não está nos oferecendo somente um ideal elevado de como viver, de como um ideal de moral alto. Olha, você pode ser melhor, seja a sua melhor versão de você mesmo. Ele vai nos confrontar que nossa fraqueza, ele vai nos confrontar com a nossa fraqueza humana, vai nos confrontar que somos fracos e vai nos lembrar que por nós mesmos a gente é incapaz. A gente é incapaz de cumprir esse chamado. A gente é incapaz. Então esse reconhecimento vai nos levar à necessidade de uma vida mais disciplinada, mas também a compreensão de que o verdadeiro poder para amar a Deus e obedecer a sua palavra não vai residir nas nossas forças. Que isso fique muito claro. Que isso fique claro. Vai residir na graça de Deus. E é aqui que a vida e os escritos de Jonathan Edwards oferecem uma sabedoria que eu vejo que é inestimável nesse processo. E eu quero trabalhar nisso nesse segundo ponto do sermão. Esses princípios demonstram como podemos cultivar resoluções espirituais sem cair no legalismo, ou até mesmo no esgotamento, vivendo então de forma dependente de Deus, dependente dessa graça divina. Por isso, no segundo ponto, é possível perceber que podemos fazer resoluções dependentes da graça. Resoluções dependentes da graça. Mesmo que a palavra resolução em si não apareça no texto bíblico. Alguém teria uma água? Vou pedir para algum diácono trazer uma água, por gentileza. Por favor. Essa palavra resolução não está, claro, no texto bíblico, mas a ideia de compromissos intencionais para uma vida piedosa vai estar profundamente na teologia bíblica. O exemplo claro que eu pensei, que me vem à mente sempre é, por exemplo, Daniel 1:8, quando a gente lê que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ou quando Josué fala no seu livro, o livro de Josué, no capítulo 24, frente ao posicionamento do povo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como se estivesse falando, não sei vocês, mas eu e a minha casa resolvemos servir ao Senhor. E aqui a gente vê que a resolução é um ato deliberado, é um ato baseado em princípios espirituais, sustentado pela fé em Deus. Ok? Então, a resolução é um ato consciente, é um ato direto. E Jonathan Edwards, ao escrever as suas 70 resoluções, ele adota uma abordagem semelhante. Ele sabia que a inclinação natural do coração do homem é para o esquecimento de Deus, como a gente falou antes. A nossa inclinação natural é para a desobediência, é para o desvio, é para, vou por aqui. Por isso, ele registra compromissos específicos. Obrigado. Muito obrigado, querido. Imagino. Então, Jonathan Edwards, lembrando disso, percebendo que ele é assim, que ele era assim, e entendendo, claro, nós, olhando para isso, sabemos que somos assim também. Nós somos inconstantes. Eu, pelo menos, sou muito inconstante. Ele registra nesse processo compromissos específicos para guiar sua vida na direção de amar a Deus, para guiar sua vida na direção de viver para a glória de Deus. E Edwards, nesse processo, como falei antes também, ele escreve 70 resoluções para ler semanalmente. Então, toda semana, ele ia ler 70 resoluções, as 70 resoluções. E ele, no início, ele fazia anotações de todas as vezes que falhava em algum ponto. Isso, como é de se esperar, fez com que ele ficasse extremamente cansado.
extremamente aflito. Fez mal a vida espiritual dele. Fez mal a vida espiritual dele. Ele depois conta aproximadamente 30 anos no futuro, em uma carta. E mesmo reconhecendo que ele mesmo estava propenso a falhar, como a gente vê na resolução número 3 dele, ele fala: resolvi arrepender-me caso eu um dia me torne menos responsável no tocante a essas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas e confessar cada falha individualmente assim que cair em mim. Então ele sabia que ele ia falhar no processo, mas mesmo assim, no início, ele fez de uma forma que dependia muito do braço dele. E isso gerou um extremo cansaço nele. Por essa razão, ele parou no número 70. Ele parou no número 70 das resoluções. Se não tivesse caído em si, ele teria continuado. E, aliás, ele parou completamente. Ele nunca mais escreveu resoluções. Nunca mais. Então, afinal, eu estou encorajando a formulação de resoluções ou estou indo contra? Então, bom, a gente vai trabalhar nisso no processo. Mas é essencial entender que um dos maiores riscos na prática de resoluções espirituais é cair no legalismo. É cair naquilo que você chega àquele ponto que você fala: olha, eu sou bom, estou bom. Aí depois você bate com a cara na parede. É o processo comum. Mas esse é um grande perigo. É um grande perigo. Isso ocorre quando a gente transforma resoluções em regras rígidas que confiamos cumprir por nossas próprias forças. E o apóstolo Paulo vai advertir contra isso em Colossenses 2:20, quando ele diz que práticas ascéticas, práticas extremamente duras, embora pareçam sábias, não têm valor real para vencer a carne. Isso é particularmente relevante para o nosso tempo, porque a gente vive num tempo onde o ativismo, o desempenho, muitas vezes substituem uma espiritualidade genuína. Isso é particularmente, de novo, perigoso quando, por exemplo, a gente envia aspirantes para o seminário e é mais comum a gente fazer perguntas de doutrina do que da vida devocional dele, para ver se ele vai ser aprovado ou não. Tem o equilíbrio, né? Vale mais amar genuinamente a Deus ou o conhecimento que a pessoa pode oferecer? Qual que é mais fácil de fingir? E muitos cristãos, eu vejo que podemos cair nessa categoria, quando a gente busca obedecer a Deus, a gente pode acabar confiando nas nossas próprias forças, esquecendo que, na verdade, a verdade que está em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E esse é o mesmo erro que os fariseus cometiam. É o mesmo erro que os fariseus cometiam, ao transformar a lei de Deus em um sistema de obras que negligenciavam o coração. Por isso, o que diferenciava as resoluções de Jonathan Edwards de práticas meramente humanas começou a ser a sua visão, a visão que ele começou a ter de dependência constante da graça de Deus. Ele começou a entender que o Espírito Santo era o agente principal de sua transformação, e não ele mesmo. Essa dependência é claramente expressa nas suas resoluções, bem como nos seus escritos posteriores, onde ele vai enfatizar uma e outra vez a soberania de Deus sobre todas as coisas. E essa perspectiva vai nos lembrar de que o mesmo Deus que nos chama para amá-lo de todo o coração, alma e força, é o que nos capacita a fazer isso. O mesmo Deus que nos chama a amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, é o mesmo Deus que nos capacita a fazer isso, a amá-lo. O amor resoluto que Deus exige de nós não é algo que a gente pode produzir por nós mesmos. Por isso, viver resolutamente como Edwards significa esse vestir da armadura de Deus, diariamente, depender da força dele, para vencer as tentações,
para lembrar da sua palavra, para viver para a sua glória. Por isso eu percebo que as resoluções possuem um grande valor. Resoluções possuem um grande valor, quando feitas e mantidas da maneira correta, que é com o objetivo de glorificar Deus, com o objetivo último de glorificar Deus. Por isso, não ache que também é ruim fazer uma resolução para perder peso nesse processo. Não é ruim. Lembre que é para a glória de Deus, que você precisa cuidar de você mesmo. Lembre que as resoluções somente têm valor real quando nascem de uma dependência da graça de Deus. Contudo, mais importante do que fazer resoluções é viver as resoluções. Porque é muito fácil fazer resoluções. Eu acho que todo mundo... É o passo número 1. Todo mundo chegou ao passo número 1 já. Todo mundo já fez planos desse tipo e todo mundo já acredita que já fracassou. Por isso, fazer os planos é o primeiro passo. Mas vai além disso. É viver as resoluções, é o ponto mais importante do processo. Por isso, o último ponto que eu quero trabalhar, que é o terceiro ponto, eu quero trabalhar o aspecto mais prático disso. Porque no fim de tudo, a gente é chamado a viver o amor resoluto na dependência dessa graça. Porque a ideia é que, depois de reconhecer o chamado divino para amar a Deus de forma exclusiva, depois de também compreender a necessidade de viver sob resoluções espirituais que dependam da graça de Deus, o passo final seria aplicar essas verdades na nossa vida cotidiana. Na nossa vida cotidiana. O chamado do Shema, lembrando, não é um mandamento meramente genérico, um mandamento teórico. Ele requer uma renovação intencional, prática do nosso compromisso com Deus, do nosso compromisso de amar a Deus. Requer algo prático, meus irmãos. Não é simplesmente você falar que ama a Deus. Requer algo prático. É essencial que nesse processo haja uma renovação intencional. E às vezes a gente espera que chegue um ano novo para fazer certas mudanças. Chega novembro e você vê a falha, a gente vê a falha e fala, nossa, deixa para o ano que vem eu melhoro, já está no finalzinho, já errei pra caramba, agora deixa para o ano que vem. E o que a gente faz geralmente, quando a gente percebe o erro na quinta-feira, você fala, nossa, estava indo tão bem, de repente você cai em si na quinta-feira, nossa, eu falhei, eu comecei a comer doce, tinha falado que não ia comer. Segunda-feira eu faço melhor. Segunda-feira eu volto. Quando a gente esquece da academia, quando que for, a gente vê a segunda-feira como um dia mágico, onde tudo será novo. Segunda-feira, nova vida, nova resolução, nova força, vai dar certo. E talvez uma pergunta que eu quero que permaneça em nossa mente é: quanto tempo a gente está disposto a perder até que a mudança chegue? Quanto tempo a gente está disposto a perder? Quanto tempo? Vou dar um exemplo. Tem uma prática que eu tenho com a Beatriz, que a gente vai casar. Sábado que vem estão todos convidados. Parênteses fechado. 9h30 da manhã. Por favor, estejam aqui. Tem uma prática que eu tenho com ela, desde o início do nosso namoro, e que a gente planeja manter semanalmente no nosso casamento. E é o que a gente chama de manutenção semanal. Uma manutenção semanal. E o que é isso? A gente senta frente a frente, conversa ponto a ponto, sobre o que a gente gostou, o que a gente não gostou, e o que a gente precisa melhorar como casal. Semanalmente, a gente faz isso. Por que isso é importante? Porque tem erros que a gente pode cometer e manter por mais tempo do necessário.
Por exemplo, se numa semana a gente não teve o hábito de orar junto, e a gente não lembrasse na semana seguinte que a gente não orou junto por uma semana, quanto tempo passaria até a gente perceber que a gente parou de orar junto? Talvez você fala, nossa amor, mês passado, faz um mês que a gente não está orando, esqueci. E a questão é, a gente está disposto a esperar quanto tempo até perceber a falta de algo tão importante? Quanto tempo você está disposto a esperar até perceber a sua falta com Deus? Quanto tempo você está disposto a viver naquilo? Jonathan Edwards escreveu uma resolução que diz, a resolução número 7, resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. E eu vejo nessa resolução dele, com 19 anos, desejando de viver ardentemente para a glória de Deus, refletindo sobre coisas que realmente importam. Coisas que realmente importam. E eu penso muito sobre essa breve ilustração, uma ilustração da ampolha. Aqui chama relógio de areia? Alguém... Não existe essa... Hã? Ampulheta, não é ampolha? Meu Deus. O que é ampolha? Não sei o que é ampolha. É ampulheta. É que eu conhecia como relógio de areia. Que ninguém conhece como relógio de areia. Mas ampulheta, no relógio de areia, a gente vê que ele tem 3 partes principais. 3 partes principais. E você vê na parte de baixo, dá para perceber que é como se fosse a nossa vida, o passado. A parte de baixo representa o passado, o que já passou, o que já aconteceu. Você não pode mudar nada do que você já fez. Está lá, está intocável, você não pode voltar, você não pode mudar o dia. Aconteceu, aconteceu. E, na realidade, talvez a única coisa que pode mudar o estado no nosso passado é quando a gente leva ele para Cristo. E a gente reconhece, a gente recebe do seu perdão, recebe da sua graça, e o nosso passado é perdoado. Mas talvez é a única coisa que a gente pode mudar em relação ao nosso passado. Passado passou, aconteceu. Outra parte da ampulheta é o meio da ampulheta, talvez é a parte mais fina, onde passam somente alguns grãos de areia por vez. E isso nessa ilustração falaria do presente. E a gente geralmente faz do presente algo muito maior do que realmente é. Parece que tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas na verdade é só um ponto por vez, um momento por vez. A gente não vive dia por dia. Você não vive o dia inteiro de uma vez. Você não vive uma hora por vez. Você vive momento por momento. No momento que eu terminei essa frase, já passou. E agora a parte de cima, talvez o Jonathan Edwards, ele também percebe, por conta das suas resoluções, esse ponto, é que na parte de cima tem um pequeno problema. Você e eu, a gente não tem a mínima noção de quantos grãos de areia faltam. Quantos grãos de areia a gente tem faltando? Aqui dá para ver. Aqui dá para ver quantos. Mas na nossa vida a gente não tem a mínima ideia de quantos grãos de areia faltam. Para você, para mim, hoje poderia ser o último dia da nossa vida. Hoje poderia ser o último dia. Talvez a gente não passe até 2025. A gente não faz ideia. Não faz ideia.
Por isso eu percebo que as resoluções têm uma extrema importância em nos ajudar a pensar nas coisas que realmente importam na nossa vida. Coisas que realmente importam no nosso presente. E a única coisa que importa nessa vida é amarmos a Deus. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Essa é a única coisa que importa. Qualquer outra coisa é sem valor perto disso. Qualquer outra coisa é sem valor perto disso. Por isso, Deuteronômio 6, de 4 a 9, iluminado pelo exemplo de Jonathan Edwards, vai nos lembrar que Deus nos chama a amá-lo com todo o nosso ser. Com todo o nosso ser. E Ele nos convida a integrar a sua palavra à nossa vida, a cada aspecto de nossa vida. Por isso, ao mesmo tempo, também nos alerta do perigo de viver no piloto automático, onde a gente, com tanta facilidade, fala: eu vou começar segunda-feira. Não, eu vou começar... Hoje é dia 29, vou começar no ano que vem. Mas e se for amanhã? Você não tem a segunda-feira. Você não tem o ano que vem. Você tem agora. Você tem agora para viver para a glória de Deus. Não é amanhã. Por isso, não deixe que nesse novo ano, os seus erros do passado se tornem recorrentes. Não deixe, mas corra para Cristo. Corra para Cristo. Busque ajuda para continuar crescendo nesse relacionamento vivo com Deus. Jonathan Edwards nos oferece um exemplo de como viver resolutamente, mas a sua vida também aponta para algo muito mais profundo: a absoluta necessidade da graça de Deus. A absoluta necessidade da graça de Deus. Suas resoluções não eram uma demonstração de autossuficiência, mas um ato de dependência e gratidão a Deus, que opera tanto em nós o querer quanto o realizar. Eu queria deixar com vocês algumas resoluções de exemplo, para que você possa pensar em algo parecido, se você desejar, para esse próximo ano. Se puder colocar aí na tela as resoluções, vou ler com vocês, que diz assim: resolvo diariamente demonstrar que sou dependente de Deus em todas as áreas. Resolvo refletir sobre todos os papéis que desenvolvo na área familiar, pessoal, profissional, financeira, e de forma intencional planejar formas de como Deus pode ser glorificado nessas áreas. Ponto 3. Resolvo não somente cumprir o meu tempo devocional como uma obrigação, mas desfrutar da presença de Deus constantemente. 4. Resolvo expressar que fui feito para refletir a glória de Deus, impactando outras pessoas com o caráter de Deus sendo forjado em mim, e assim fazendo com que a adoração a Deus seja multiplicada no mundo. E 5. Eu fiz, depois do sermão do Wellington na manhã, pastor Wellington, resolvo descansar no shalom de Deus, mesmo que tudo ao meu redor se desfaça. E eu vejo que é algo que você precisa encontrar um tempo para ser lembrado dessas verdades da palavra. Não deixe, não negligencie a sua vida diante de Deus. Não negligencie, não confie na sua mente para falar: eu vou lembrar na hora. Porque nós somos assim, meus irmãos. Nós não queremos depender de Deus no dia a dia. Nós esquecemos. Por isso que ao entrarmos em um novo ano, eu quero te encorajar a renovar o teu compromisso de amar a Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e que as nossas resoluções sejam instrumentos para lembrar da palavra de Deus e viver a sua luz. E que, acima de tudo, a gente confie na graça de Cristo, que nos capacita a viver para a glória de Deus. Confiemos na sua graça para vivermos mais um ano na sua presença. Vamos orar neste momento.
Grandioso Deus, como é bom sabermos que o Senhor nos acompanha, Pai. Porque se não fosse por Ti, Deus, se não fosse pela Tua graça, se não fosse pelo Teu perdão, se não fosse pela Tua companhia, Pai, constante sobre nós, nós viveríamos constantemente longe de Ti, Pai. Por isso, Deus, nos ajude a sermos mais intencionais, Pai. Nos ajude a sermos mais responsáveis, Pai. Nos ajude a sermos mais dependentes, Pai. Para que não deixemos a qualquer momento sermos lembrados, mas que a Tua palavra esteja inculcada no nosso coração, na nossa mente, Pai. Diariamente, Pai. Não permita, Pai, que gastemos tempo longe da Tua presença nesse ano, Pai. Nos ajude, Pai. Nos ajude, porque não há melhor lugar, Pai, na terra, no universo, na história, do que estar diante da Tua presença, Pai, no dia a dia. Por isso que as nossas vidas sejam para Ti, Deus. Que as nossas vidas sejam para a Tua glória, Pai. Em tudo que fizermos, Deus. Em tudo que fizermos. Nos ajude, Deus, a sermos mais constantes. Porque a realidade é que somos muito inconstantes, Pai. Mas a Tua graça nos alcança, Pai. Por isso, nos ajude a depender da Tua graça, que é constante, que é perfeita e eterna. Te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção? Vamos receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus Pai, que o amor de Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, desde agora e para sempre, meus irmãos. Amém. Amém.